Existe uma voz que, mesmo em silêncio, ainda ecoa em milhões de corações brasileiros. Uma risada que atravessou gerações. Um sorriso que transformou domingos difíceis em momentos de esperança. Silvio Santos não foi apenas um apresentador, ele foi a trilha sonora da felicidade de um país inteiro. Por mais de meio século, aquele homem de paletó e gravata entrou na casa de cada brasileiro como se fosse da família. Trouxe alegria para quem precisava sonhar, dinheiro para quem precisava vencer e, principalmente, trouxe a sensação de que tudo podia melhorar na próxima rodada, no próximo sorteio, no próximo domingo. Mas por trás daquele sorriso que aquecia corações, existia uma mente brilhante que construiu em silêncio um dos maiores impérios empresariais do Brasil. Quando o senhor Abravanel partiu em 2024, deixou não apenas um vazio na televisão brasileira, mas também uma herança de 6,4 bilhões de reais, que hoje nos conta a história de um visionário que nunca esqueceu de onde veio. Se você sente saudade daqueles domingos mágicos e quer descobrir como um homem simples construiu um legado tão grandioso, se inscreva no canal e ative o sininho, porque a riqueza tem um preço. Aqui nós contamos quanto, hoje, suas mansões vivem em tranquila nostalgia. Jardins que um dia receberam visitas importantes agora descansam em paz. Portões que protegeram uma família unida hoje guardam memórias preciosas. Um patrimônio de 6,4 bilhões de reais permanece como testemunho de uma trajetória extraordinária, construída com trabalho, dedicação e muito respeito pelo público brasileiro. A divisão da herança surpreendeu pela harmonia. 6 filhas foram contempladas na divisão, cada uma contemplada com aproximadamente 100 milhões de reais em dinheiro vivo, fora os imóveis e participações empresariais. Iris Abravanel, a viúva, permanece com parcela significativa do controle familiar. Não houve disputas, não houve escândalos, apenas uma sucessão planejada, com a precisão de quem construiu um império vendendo sonhos. Mas algumas peças desse império hoje vivem numa pausa respeitosa. O SBT continua no ar, mantendo viva a essência do criador. A Jequiti permanece ativa no mercado de cosméticos. O Hotel Jequitimar recebe hóspedes no Guarujá com o mesmo carinho de sempre. Enquanto isso, sua residência mais emblemática, a Mansão do Morumbi, repousa em silêncio, como quem aguarda o momento certo para sua próxima história. Como um homem que começou vendendo nas ruas, conseguiu conquistar o coração de uma nação inteira e, ao mesmo tempo, construir uma das maiores fortunas da mídia brasileira. Como ele conseguiu ser, simultaneamente, o amigo de todos e o empresário mais respeitado do país. A transformação de Senhor Abravanel em Silvio Santos é uma das narrativas mais inspiradoras do Brasil. Aos 14 anos, já demonstrava o carisma que décadas depois conquistaria milhões de lares. Não era apenas um camelô, era um jovem sonhador com lábia refinada e intuição comercial aguçada. O Rio de Janeiro dos anos 40 foi seu primeiro palco, mas São Paulo seria o cenário da grande transformação. Quando migrou para a capital paulista nos anos 50, Silvio carregava mais que sonhos, carregava uma visão de como transformar entretenimento em algo que trouxesse alegria e prosperidade. O Baú da Felicidade foi sua primeira grande jogada de mestre. Não se tratava apenas de vender produtos parcelados, era criar um sistema onde sonhos se tornavam acessíveis. Brinquedos, móveis, eletrodomésticos, tudo embalado na promessa de que a felicidade podia ser conquistada com paciência e planejamento. E para promover o baú, ele comprava espaços publicitários em emissoras de TV. Foi nesse movimento que descobriu sua verdadeira paixão. Não bastava anunciar na televisão, era preciso ser a televisão.
O apresentador virou estrela, a estrela. Virou empresário, o empresário virou dono de emissora. Em 1981, nasceu o SBT. E com ele, uma era dourada da televisão brasileira. Silvio se multiplicava em 1000 funções. Era apresentador carinhoso, diretor cuidadoso, empresário visionário, chefe dedicado, sempre pensando no bem-estar de sua audiência. Criou programas que se tornaram patrimônio cultural do país. Topa, Tudo por Dinheiro, Show de Calouros, Porta da Esperança, Roda a Roda. E já que estamos falando de memórias tão queridas, me conta nos comentários qual é a lembrança mais especial que você guarda do Silvio Santos. Foi um quadro que te marcou, uma frase que ficou no coração. Essas lembranças são o verdadeiro tesouro que ele nos deixou. E eu ficaria emocionado em ler cada uma delas. Mas o que poucos sabiam é que por trás daquela alegria contagiante existia um empresário excepcional que pensava sempre no futuro. Construiu empresas sólidas, investiu em diferentes segmentos, sempre mantendo a mesma filosofia, trabalho honesto e respeito pelas pessoas. Enquanto outros empresários ostentavam ternos italianos e relógios suíços, Silvio preferia a autenticidade do relógio de camelô, ainda que por trás do sorriso, planejasse cada movimento do próximo negócio próspero. A fortuna material de Silvio Santos reflete um homem de contrastes encantadores. Dizia-se simples, mas suas propriedades contam uma história de bom gosto discreto e grandeza construída com paciência. A mansão do Morumbi permanece como seu bem mais emblemático e interessante. Mais de 2.000 metros quadrados de área, construída, decoração clássica com tapetes orientais, espelhos italianos e móveis de madeira maciça. O detalhe mais curioso, um quarto inteiro dedicado à sua coleção pessoal de bonecas, mantida até os últimos anos de vida com carinho especial. Foi nesta residência que viveu por quase 5 décadas, criando uma família unida e enfrentando desafios com a mesma dignidade que demonstrava no palco. Inclusive momentos difíceis, como o sequestro da filha Patrícia em 2001, superado com a força e união familiar que sempre o caracterizaram. Hoje, a mansão descansa em silêncio, respeitoso. A família decidiu preservar esse espaço com carinho, mantendo-o como um lugar de memórias preciosas enquanto decidem seu futuro com a mesma sabedoria que Silvio sempre demonstrou em vida. Em Orlando, Flórida, sua casa na exclusiva região de Celebration próxima à Disney custou cerca de $1 milhão. Ali, Silvio trocava os ternos por camisas floridas e vivia uma versão mais relaxada de si mesmo, longe da imprensa brasileira. Esta propriedade ainda serve de refúgio para a família, especialmente Patrícia Abravanel, durante as férias com os filhos. O Hotel Jequitimar, no Guarujá, representa talvez seu projeto mais carinhoso fora da televisão. Um resort 5 estrelas com mais de 300 suítes, estrutura internacional e localização privilegiada de frente para o mar. Silvio acompanhou cada detalhe, da planta à inauguração, sempre com aquele sorriso de quem estava realizando mais um sonho. Hoje, sob a administração da Rede Accor, o hotel continua operando e carrega em cada ambiente a assinatura carinhosa de seu criador. Nos transportes, Silvio revelava preferências curiosas e divertidas. Nos anos 70, desfilava num Chevrolet Camaro amarelo, seu único momento de ostentação automobilística, que ele fazia questão de dirigir pessoalmente pelas ruas de São Paulo. Posteriormente, adotou modelos mais discretos, um Lincoln Town, car de 1993, e nos anos finais, um Honda Accord, presenteado por um amigo. O mais encantador ele mesmo dirigia, dispensando motoristas porque gostava da independência. Nos ares, mantinha uma frota de aviões executivos, Gulfstream e Cessna, que conectavam São Paulo, Brasília e Orlando. Não era apenas proprietário, possuía licença de piloto,
e comandava pessoalmente muitos voos, sempre com a mesma alegria de quem transformava trabalho em diversão. A fazenda Tamacave, no Mato Grosso, foi seu bem rural mais impressionante, 95 mil hectares, com mais de 10 mil cabeças de gado, território equivalente ao tamanho da cidade do Recife. Comprada nos anos 70, vendida estrategicamente na década seguinte, demonstrando sua capacidade de antecipar tendências de mercado. Hoje, alguns desses bens seguem sua jornada, outros vivem uma pausa merecida. O Camaro amarelo se tornou uma lenda. A fazenda tem novos proprietários que continuam sua história, mas cada item conta pedaços da trajetória de um homem que, mesmo vivendo com simplicidade, sempre construiu com grandeza e alegria. Quando pessoas muito ricas partem, o mundo geralmente espera complicações familiares e disputas intermináveis. Foi muito mais que uma sucessão patrimonial, foi uma transição feita com amor, cuidado e planejamento familiar. E isso me faz refletir. Você considera que essa forma harmoniosa de conduzir a herança reflete o caráter do próprio Silvio Seis? Filhas, cada uma recebendo cerca de 100 milhões de reais, sem disputas ou conflitos, apenas gratidão e união. Para você, isso demonstra o tipo de pai e líder que ele foi. Compartilhe sua opinião com carinho nos comentários. Hoje, o Império funciona numa dança suave entre continuidade e renovação. O SBT permanece no ar sob o carinhoso comando de Daniela Beirute, preparada durante anos para a presidência executiva. Renata ocupa a presidência do Conselho. Patrícia assumiu o programa dominical, mantendo vivo o formato criado pelo pai com seu jeitinho próprio e todo o amor do mundo. Rebeca conduz o Roda a Roda. Silvia se dedica aos programas infantis. A Jequiti Cosméticos opera tranquilamente, embora existam conversas sobre possíveis mudanças futuras. O Hotel Jequitimar continua recebendo hóspedes e criando memórias. Felizes, mas algumas peças permanecem em pausa respeitosa. A mansão do Morumbi segue protegida pela família, aguardando o momento perfeito para sua próxima fase. O que observamos é uma herança funcionando com sabedoria, empresas ativas, família estruturada e também espaços que descansam em silêncio, propriedades que aguardam pacientemente por definições futuras. O Império não desmoronou. Na verdade, ele respira calmamente, como quem sabe que boas coisas levam tempo para amadurecer. Silvio deixou a luz do estúdio acesa, e suas filhas mantêm essa luz brilhando com carinho e competência. Um homem simples, que conquistou o Brasil inteiro, um apresentador que se tornou símbolo de esperança e alegria. Uma pessoa que transformou 6,4 bilhões de reais em números, mas cujo verdadeiro valor jamais poderá ser calculado. Silvio Santos criou algo muito mais precioso que um império empresarial. Ele criou um legado de afeto que permanece vivo e quentinho no coração de milhões de brasileiros. Hoje, suas empresas continuam operando com dedicação. Suas filhas honram sua memória todos os dias e seu nome permanece sinônimo de alegria e dignidade. Alguns bens materiais descansam em silêncio. Outros continuam ativos e prósperos, mas todos carregam a marca de um homem que soube ser grande, permanecendo humano e carinhoso. O maior patrimônio que Silvio Santos deixou não estava nos bilhões acumulados, mas na capacidade única de fazer um país inteiro sorrir junto com ele. Porque fortunas podem ser contadas e divididas, mas o amor que ele plantou em cada coração brasileiro permanece intocável e eterno. E você? Qual é a lembrança mais carinhosa que guarda do nosso querido Silvio? Aquele momento especial em que ele iluminou seu domingo,
trouxe esperança para sua família ou simplesmente fez você acreditar que dias melhores sempre podem chegar? Compartilhe essa memória preciosa nos comentários, porque essas histórias são o verdadeiro tesouro que ele nos deixou. O tempo pode levar muitas coisas, mas jamais levará a gratidão de um povo inteiro por alguém que dedicou sua vida a espalhar alegria. Silvio Santos eternamente em nossos corações, eternamente o nosso vizinho querido. A riqueza tem um preço. Aqui nós contamos quanto